Fala pessoal, hoje a gente vai continuar essa série de química no cotidiano, falando principalmente de café da manhã. Você já parou para pensar como que o seu café da manhã é produzido? Aquele pãozinho quentinho, aquele bolo maravilhoso de chocolate ou aquela broazinha maravilhosa. Eles ficam ótimos pela manhã, fazem um ótimo acompanhamento, mas o que faz os nossos pães, os nossos bolos ficarem tão fofinhos e tão gostosos? A gente sabe que a gente tem um fermento, existe muito essa relação entre fermento biológico e fermento químico. Ambos liberam gás, que é o gás carbônico, mas a gente já sabe de tudo isso, né? Isso que faz os nossos pães, nossos bolos ficarem bem fofinhos, bem aerados. Mas como isso acontece? A gente pode considerar que existe ainda um terceiro tipo de fermentação. Alguns estudiosos consideram esse terceiro tipo de fermentação. Então, a gente teria a fermentação física, que é quando você pega a clara de ovo e bate, e você consegue aprisionar ar ali dentro da clara e você consegue deixar o seu bolo mais fofo porque você está fazendo a clara em neve. Existe também a fermentação química, que o objetivo também é aerar mais o bolo. Então a gente coloca uma substância química que vai produzir ar, que vai produzir gás. E a gente tem a fermentação biológica, que a gente usa um ser vivo para que esse gás seja produzido. Então, nos três tipos de fermentação, o objetivo final é que exista mais ar ali na massa, exista mais gás ali na massa, para que a massa final, o bolo final, fique mais aerado. Então, a gente tem o fermento químico, que é também chamado de fermento em pó. O principal ingrediente ativo dele é o bicarbonato de sódio, porque ao ser aquecido, ele sofre essa decomposição. Então, aqui a gente tem o bicarbonato de sódio, também chamado de hidrogeno carbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio, e essa reação dessa substância aqui gera o carbonato de sódio mais água mais gás carbônico. E esse gás carbônico que penetra na massa faz com que ela fique mais aerada. Só que não é só o calor que faz isso, a umidade também ajuda no desprendimento gasoso. Então a gente vê que no rótulo geralmente é escrito, conserve o abrigo da umidade, conserve em ambiente seco. Por quê? Porque ele, em contato com a água, reações de desprendimentos gasosos também podem acontecer. Só que as primeiras fórmulas lá atrás do fermento em pó continham um tal de cremor tártaro, que é também chamado de bitartarato de potássio, que é esse carinha aqui, bitartarato de potássio. Esse era um sal ácido, que é resultado da fabricação do vinho, a chamada borra que ficava ali na fabricação do vinho, e depois de tratado, esse sal dava origem ao ácido tartárico. Só que existia uma desvantagem de usar esse fermento em pó lá atrás, porque esse fermento, em contato com a água, ele agia rapidamente. Então você tinha que preparar a massa, colocar o fermento, misturar rapidamente e colocar no forno. Porque essa substância, ao reagir com o fermento, ela rapidamente gerava CO2. E aí o que aconteceu? Esse cremor tártaro foi substituído por uma substância de atuação mais lenta, que é o pirofosfato ácido de sódio, que a gente encontra hoje nos fermentos químicos. Esse pirofosfato, ele reage mais dificilmente à temperatura ambiente. E aí, quando você coloca no forno, que essa reação ela vai acontecer de forma mais acelerada e aquele bolo vai crescer no forno. Você não vai perder aquela eficiência daquela reação fora do forno. Além disso, todo fermento em pó contém amido. Por que o amido é importante? Porque ele evita contato direto entre os ingredientes ativos, evitando as reações precoces, evitando que aquela reação aconteça antes do tempo. Então, isso ajuda a manter a eficiência do fermento. Mas a gente tem também o fermento de padaria, que é o fermento biológico. O fermento biológico nada mais é do que esse fungo que tem esse nome específico aqui. E esse fungo é utilizado tanto na produção de pão, quanto na produção de cerveja, quanto na produção de etanol. Esse fungo, o principal alimento desse fungo, também chamado de levedura, é a glicose. Essa glicose está tanto na farinha quanto no açúcar. No açúcar, que é
a sacarose, a gente tem um disacarídeo formado por glicose e frutose. E aí o fungo consegue absorver a glicose do açúcar. Já na farinha de trigo, a gente tem um amido que possui várias moléculas de glicose unidas. Então, os levedos também conseguem obter a glicose por meio do amido. Então, depois de obter a glicose, esse fungo contém uma enzima que degrada essa glicose, reage com essa glicose e forma álcool e CO2. Esse álcool formado, ele é evaporado na hora do forno, a gente acaba não consumindo esse álcool, mas o CO2 acaba sendo aprisionado dentro do pão, por exemplo, e faz com que o pão inche, né? Com que ele fique macio, com que ele fique bem airado. Como ele é um organismo vivo, as condições de produção da massa devem ser mais controladas. A temperatura, por exemplo, precisa estar numa faixa específica. E é por isso que quando a gente prepara a massa de pão, por exemplo, quando eu coloco o fermento biológico, eu não posso colocar direto no forno. Eu preciso deixar esse fermento biológico descansar para que o trabalho das leveduras seja feito. Mais ou menos ali por volta de 1 hora. E aí depois eu coloco no forno. Já o fermento químico, não. Eu coloco logo no forno. Então, foi essas algumas curiosidades que eu preparei para vocês. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre química no cotidiano. Se você aprendeu algo que você não sabia antes e você percebeu que a química está presente principalmente na nossa cozinha, curta esse vídeo e se inscreva nesse canal e até o próximo conteúdo.